Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta, e hoje, nesse programa, vamos falar sobre um tema muito importante que eu queria trazer para vocês, uma discussão sobre o roubo da nossa atenção. Você sabia que a sua atenção ela está sendo roubada? E o pior disso, com o seu consentimento, com a sua colaboração, ou seja, é um roubo consentido? Você tinha noção disso? Já parou para pensar que nós hoje estamos vivendo, né, esse roubo da nossa atenção? Então, eu vou explicar, né, como que isso está acontecendo e dar algumas dicas no final do programa de como a gente pode, né, evitar, né, que isso aconteça, porque isso não é nada bom, isso não traz resultados bons. Então, assim, a crescente incapacidade, né, assim, tem uma crescente incapacidade de se prestar atenção em uma só coisa, uma situação só, uma pessoa só, né, e prestar essa atenção por muito tempo, né? É uma das reclamações que é mais recorrente no mundo contemporâneo, ou seja, essa incapacidade de prestar atenção em uma só coisa. Você mesmo pode, de repente, se deparar, e eu conheço pessoas que, nossa, eu conseguia fazer um monte de coisas juntas e agora eu já não consigo mais, né? Só que o pior, né, que atualmente é que cada vez que você se percebe perdido, desatento, traz uma sensação de precisar prestar mais atenção em mais coisas. E quando você vai tentando prestar mais atenção em mais coisas, isso vai se tornando um ciclo vicioso, né? E muito doentio, porque você vai ficando com seu cérebro cada vez mais cansado disso. Quem nunca necessitou tirar o celular de perto para conseguir finalizar uma tarefa, né? Cancelar as notificações, porque senão não consegue cancelar, não consegue terminar, né, uma tarefa. Ao contrário do que muitos possam pensar, não é uma questão individual, uma questão subjetiva. Esse roubo da nossa atenção é sim uma questão que já vem sendo construída há tempo e agora chegou no seu ápice, né? Nós estamos vivendo realmente essa avalanche de informações onde a nossa atenção fica sendo, né, demandada aí para prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Hoje, a excessiva exposição a informações superficiais, a constante busca por satisfação, a busca por felicidade rápida, junto com uma cultura de multitarefas intensas, o ponto culminante disso é a perda de foco na vida diária, na nossa vida, no dia a dia. E nas coisas importantes que precisam ser feitas, que fazem sentido para cada pessoa. Então, ficamos sem prestar atenção naquilo que é necessário, ou melhor, sem dedicar a atenção correta, a atenção profunda, a atenção ali ativa naquela atividade que nós precisávamos estar ali atentos, assim como nos estudos, né, as crianças, adolescentes e até nós, adultos mesmo, nas tarefas de trabalho, né? Deixamos de ter a atenção ali total, o foco ali, para dividir com outras informações que nem sempre são necessárias. Nos últimos anos, o jeito
o jeito em que a forma que nós usávamos, né, a internet, nesses últimos anos, isso foi mudado. Se você perceber, os vídeos, né, que aparecem sem você nem ter pedido, porque são aqueles que geram mais curtidas e mais cliques, então automaticamente eles são jogados ali no seu aparelho para que você tenha acesso. Ou os feeds dos aplicativos que são intermináveis, é só rolar a tela, você não precisa nem olhar e você só rola a tela, né? Dentre outros, né? Outras circunstâncias que vão ali tomando a nossa atenção e que às vezes não é percebido por nós. Então isso é um roubo da nossa atenção, né? Da nossa atenção como um produto valioso, né? E sendo esse produto valioso, a nossa atenção, né, virou uma disputa, né, nas redes sociais. Então, hoje, né, tem-se aí vários estudos, várias estatísticas de que as pessoas não aguentam ler textos grandes, né? Já até os vídeos, os áudios precisam ser muito curtos para prender a atenção de cada um, né? Então isso torna essa corrida, né, por essa disputa, né, a todo instante pelas redes sociais. Mas isso tem sido muito prejudicial, pois tanta informação e distração deixa o nosso cérebro confuso, deixa o nosso cérebro cansado, deixa o nosso cérebro ansioso. Então, toda vez que você estiver fazendo essa disputa, deixando a sua atenção ser disputada, aí você mesmo agora pode estar deixando sua atenção ser disputada. Você pode estar me ouvindo fazendo outra coisa, você pode estar simplesmente me ouvindo, mas assistindo uma televisão, a televisão está lá ligada. Enfim, e a sua atenção está sendo disputada, porque de alguma forma você sabe que o celular está aí perto, você sabe que a televisão está perto e tem mais outras coisas acontecendo à sua volta, onde a sua atenção está sendo disputada. E isso torna realmente muito, muito desgaste, muito esgotamento mental. Tem alguns estudos que mostram que o cérebro leva até 15 minutos para voltar ao foco total. Então imagina o cansaço que ele fica quando nós vamos mudando toda hora o foco, né? Às vezes a gente está no computador e com as abas abertas lá, você consulta uma, depois você volta para outra, daqui a pouco você está olhando o seu celular, daqui a pouco você estava lendo um texto, você muda para outro, você estava olhando o celular, mas você vai ver a televisão, você estava jogando, mas aí, enfim, o teu cérebro ele fica, né, nessa confusão, tentando focar em alguma coisa, e quando ele está quase conseguindo fazer o foco total, você tira e já vai prestar atenção em outra coisa. E aí pode até parecer esquisito, né? Mas é um roubo, né? É um roubo da tua atenção, onde você acaba, né? Você e eu acabamos por consentir esse roubo, né? E aí o cérebro, por mais estranho que possa parecer, ele precisa descansar. E então ele precisa daquele momento que chamamos de tédio, né? Ele precisa do tédio para descansar. Por quê? Porque é nesse momento que surgem as ideias criativas, onde você aprende melhor, onde o seu cérebro está mais descansado para receber as informações, registrar as informações, adaptar, acomodar as informações, né? Mas aí você pode me perguntar, né? Bom, então o que eu vou fazer, né, para que eu não deixe mais, né, roubar a minha atenção? Porque esse roubo da atenção, ele acaba indo para algo que não é, às vezes, importante para você naquele momento, né? E aí eu estou falando desse roubo, né? Onde você precisava estar com a atenção em alguma coisa que é importante para você, mas outras coisas vêm e roubam a tua atenção, né? Então é algo prejudicial.
E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa compreender os fatores e os gatilhos pessoais que acontecem para que a gente possa identificar as fontes que nos distraem, como também buscar estratégia para combatê-las. Então, eu vou deixar com vocês aqui algumas dicas, né? E a primeira pode ser essa de a utilização de uma agenda onde a disciplina, né? Assim, o que você colocar nessa agenda, ela precisa ter, você precisa constantemente seguir, ou seja, evitar mudanças constantes de tarefas. Se você consegue fazer um planejamento da tua semana, do teu dia, você consegue não ficar mudando, né, de acordo com o que aparece, talvez um pouco mais satisfatório. Então, vamos fazer o que precisa ser feito, né, e não só pela satisfação do resultado rápido. Uma segunda dica seria a prática de um relaxamento durante o dia, principalmente quando você se perceber muito agitado, porque a agitação também tira o teu poder de concentração e deixa te levar para onde a tua atenção está ali sendo mais conduzida, né? Melhor conduzida. E esse relaxamento você pode fazer em qualquer lugar, né? Dar uma parada, voltar para si, né? Concentrar, voltar para aquele momento, né? Para o agora. Então, fazer essa prática desse relaxamento durante o dia é uma prevenção para que não roubem a tua atenção. 3. Dar importância ao sono com qualidade e o tempo de descanso. O corpo e a nossa mente, elas precisam de descanso para enfrentar o dia seguinte. Às vezes a gente já acorda cansado, já acorda exausto, mas por quê? Porque você não deu aquele tempo de qualidade, às vezes, para o sono, né? Se você tiver alguma questão com insônia, procure ajuda para cuidar disso, para tratar disso. Uma quarta dica seria diminuir o tempo nas telas e redes sociais. Se preciso for, tira os atalhos dos aplicativos do celular, muda os ícones de lugar. Parece assim, é bem simples, mas funciona. Isso são gatilhos que você já tem ali na mão, né? E se você deixar, fica fácil de você acabar se distraindo e lá vai a sua atenção sendo roubada, né, para mais outro lugar. Uma quinta dica: tire um tempo para cuidar de você. Pode ser praticar alguma atividade física que você goste, ou alguma atividade mesmo que te satisfaça, né? Uma atividade de lazer, um hobby, algo que você goste de fazer. Não precisa ser por tanto tempo, nem por muitos dias da semana, mas que você consiga trabalhar o seu foco, né, onde você vai estar ali prestando atenção naquilo que você está fazendo e não deixando, lógico, longe de celular, longe das telas, né, algo mais criativo, algo mais manual, né, onde você tenha a criatividade, onde a criatividade seja exercida ali também. E uma última, muito importante, que é buscar o autoconhecimento, né, cuidando da sua saúde mental, onde está incluído aí a sua saúde do corpo, a sua saúde física, a sua saúde espiritual, enfim, não se deixar, o importante é não se deixar sabotar pelo prazer dos benefícios imediatos, das satisfações instantâneas, que principalmente as tecnologias trazem, pois elas, apesar de trazer um avanço necessário ao mundo, né, é uma das mais responsáveis para as condições de sobrecarga e distração dos seres humanos. É uma das mais responsáveis por esse roubo da nossa atenção. O que mais eu escuto hoje referente às crianças, né, é a dificuldade de atenção. Não chega a um transtorno, mas a dificuldade realmente de atenção, o foco, prestar atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo ensinado, porque não conseguem, às vezes, ver ali uma satisfação imediata,
né, ver ali, ou nenhuma satisfação naquele momento, ela simplesmente está fazendo o que precisa ser feito, né? Ela está precisando adquirir informação, adquirir conhecimento para que tenha um resultado lá na frente, mas isso é a longo prazo. E as redes sociais, né, as tecnologias hoje, elas trazem para a gente exatamente isso. Eu só coloco atenção naquilo que vai me dar resultado imediato. Eu só coloco atenção naquilo que vai produzir satisfação imediata. Então, o que não me produz satisfação imediata, eu não presto atenção. E aí a nossa atenção vai sendo roubada só por essas coisas imediatas e sem conteúdo, né? Sem conteúdo, sem importância. Não digo que é tudo, mas quando ela está sendo roubada para esse tipo de informação desnecessária, por exemplo, é extremamente prejudicial. Então, fazer com que, cuidar, né, dessas, conforme eu dei essas dicas, né, para vocês, cuidar para que a nossa atenção não seja roubada, né, e não contribuir para essa disputa tão grande, né, que saibam, as redes sociais, elas estão nessa disputa da nossa atenção, né? Existe uma disputa da nossa atenção, né, do quanto quem consegue mais prender a nossa atenção, seja lá no que eles estiverem colocando ali como chamariz, né? Então é importante a gente identificar onde que eu tô, né, onde que eu tô facilitando isso que tá, porque no momento em que eu facilito para deixar tirar a minha atenção, eu estou deixando de prestar atenção, porque eu estou deixando de prestar atenção naquilo que é necessário, né? Então atentem para isso, né? E se quiserem ouvir novamente as dicas, o programa fica gravado, né, no YouTube da Web Rádio, no meu também, Paula Barreto PC. E ficamos por aqui nesse programa e nos vemos na próxima terça-feira, então, no programa Psicologia e Vida. Até lá, às 9 horas da manhã, toda terça-feira. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.